Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, Campus Santos Dumont, e vou falar hoje sobre alguns dos principais modelos discretos. Bom, o primeiro modelo discreto, né, ele é o uniforme. Esse modelo uniforme é o que a gente já conhece, vamos dizer assim, o que a gente já vinha trabalhando, né, durante o curso, falando, quando a gente trabalhava com o exemplo de dado, né, a gente colocava, para cada face de um dado de 6 faces, a probabilidade de ocorrência de um lado é 1/6, né? Então a gente dividia a probabilidade igualmente entre as possibilidades. Então, o modelo uniforme é isso, né? A gente vai assumir valores de 0 até k, ou de 1 até k, né? Aqui eu coloquei de 1 até k, e a gente vai atribuir a mesma probabilidade de ocorrência para qualquer um desses valores, né? Então, a probabilidade de ocorrer o 1, a probabilidade de ocorrer o 2, a 3, o 4, o 5, são todas iguais. A gente vai pegar a quantidade de elementos, então de 1 até k eu tenho k elementos, então a probabilidade de ocorrer dividindo a quantidade de elementos vai ser 1 sobre k, 1 sendo total, né? Então 1 sobre k, beleza? Então, quando eu escrevo 1 aqui, né, esse não necessariamente é um número, a gente considera 1 como um evento, né? Então pode ser, no caso do dado, né, a gente colocaria de 1 até 6. De 1 até 6, né, ia coincidir. Mas, por exemplo, numa moeda, a gente poderia considerar 1 sendo a cara e o 2 sendo a coroa. Então a gente fala a probabilidade de ocorrer 1 é, na verdade, a probabilidade de ocorrer cara, né? E a probabilidade de ocorrer o 2, né, é a probabilidade de ocorrer coroa. Então seria esse o modelo discreto, tá bom? Então aqui está a anotação. A gente escreve que a variável x, né, que a gente está trabalhando, a variável discreta x, ela tem um modelo uniforme discreto, né? Existe o uniforme contínuo, a gente vai ver ainda. Então, uniforme discreto, assumindo valores de 1 a k. Então, ele é um modelo que a gente já vinha trabalhando bastante. Outro modelo que a gente também trabalha, né, é o modelo de probabilidade de fracasso ou sucesso. Basicamente, aqui a gente vai atribuir só 0 ou 1, né? Tipo assim, eu defino 0 como fracasso e 1 como sucesso. Qual é a probabilidade de ter fracasso num ensaio, né? Então, qual é a probabilidade de 0 ocorrer? Aí eu defino, né, as probabilidades. Por exemplo, eu coloco P representando a probabilidade de sucesso, o complementar de P vai ser o meu fracasso. Complementar, a gente calcula, né, o todo menos a probabilidade do P, que é o nosso sucesso, e a gente vai obter o fracasso. Então a gente pode colocar assim nessa forma de tabela, ou a gente pode escrever assim, né? Se a gente joga x igual a zero, p elevado a zero é 1, 1 menos zero é 1, então vai ficar 1 menos p. Tá aqui. Se você joga zero, dá 1 menos p. Se você joga 1 aqui nessa equação, vai dar exatamente o p. Tá bom? Porque vai ficar 1 menos 1, 0. 1 menos p elevado a zero, 1. E p vai sobrar aqui, né? O p elevado a 1 sobra p. Observe que aqui não necessariamente a gente tem uma distribuição de probabilidade uniforme, né? Porque se eu jogo p igual a, sei lá, 0,8, então 1 menos p vai ser 0,2. E assim vai, né? Se eu coloco p igual a 50%, ou seja, 0,5, então vai ficar 1 menos 0,5 vai ficar 0,5. Aí, particularmente para P igual a 0,5, eu tenho uma distribuição igualitária, tá bom? Então, esse modelo, ele é o modelo que a gente conhece como modelo de Bernoulli, atribui fracasso e sucesso, tá? A gente já fez exercícios a respeito disso, né? Ou até acho que em alguma aula
acho que comentou sobre a probabilidade da cara de ser duas vezes maior do que da coroa, e a gente fez um exercício sim. Mas a gente vai voltar nesses modelos, né? Principalmente agora no de Bernoulli, porque existe uma extensão desse modelo de Bernoulli, e aí a gente vai fazer os exemplos para ficar um pouco mais claro. Bom, ah, antes desse exemplo aqui, vamos dar uma olhada no modelo binomial. O modelo binomial ele é a extensão do modelo de Bernoulli. Basicamente, o que a gente faz no modelo binomial é repetir o modelo de Bernoulli mais de uma vez, né? Então, o que a gente vai fazer nesse modelo é exatamente repetir o modelo de Bernoulli mais de uma vez. Então, considere a repetição de N ensaios de Bernoulli, independente de todos com a mesma probabilidade. Para este caso, a probabilidade de sucesso é dada por probabilidade do evento x ocorrer, a probabilidade dentro da variável x ocorrer o evento k, é a combinação entre a quantidade de elementos que eu tenho no conjunto, né, a combinação tomado de k formas, né, pegando de k formas, porque eu quero saber a probabilidade de k eventos de Bernoulli, né, então a repetição das possibilidades, k eventos, da probabilidade de p elevado a k, vezes 1 menos p elevado a n menos k, o que já lembra aqui o modelo de Bernoulli, tá bom? Onde k é 0, 1, 2, vai até n, e esse nk, combinação, é a combinação de n fatorial, k fatorial, n menos, vezes n menos k fatorial, tá bom? Então vocês precisam ter essa noção de combinação, né? Basicamente aqui o que a gente está fazendo é de quantas formas distintas a gente pode pegar k elementos entre n, né? Eu tenho um total de n elementos, de quantas formas eu posso pegar k elementos, tá? É interessante falar sobre essa combinação aqui, né? Porque a gente tem também a fórmula de arranjo, né? A fórmula de arranjo. Quando a gente está falando de combinação, que é esse caso, né, também tem essa notação, né, de escrever combinação de n tomado k vezes. Isso aqui também é uma notação para esse caso. Quer dizer que a ordem das situações não importam, né? Então, se eu pego se eu faço uma escolha, sei lá, eu quero escolher dentro de um grupo de 10 pessoas, duas mulheres e um homem. Se eu escolho uma mulher, um homem e uma mulher, ou se eu escolho um homem, uma mulher, né? Então eu vou ter a mesma sequência, não vai fazer diferença, né? Qual é a diferença entre a escolha? No final das contas, eu vou ter duas mulheres e um homem. Então, se eu pego num grupo de 10 pessoas, um homem, uma mulher, eu quero pegar um homem e duas mulheres num grupo de 10 pessoas. Se eu escolho primeiro uma mulher, depois um homem e uma mulher, eu vou ter duas mulheres e um homem no grupo. Agora, eu poderia ter escolhido uma mulher, depois outra mulher e um homem. No final das contas, eu teria duas mulheres e um homem retirados desse grupo. Na verdade, isso é a mesma coisa, tá? Então, isso não faz diferença nenhuma. Isso é combinação, tá? Bom, aí qual é a diferença para arranjo? Se eu, por exemplo, se eu fizesse a escolha da seguinte forma, olha, eu vou escolher duas mulheres e um homem. Porém, o primeiro que eu escolher vai ter um salário maior do que o segundo, e o segundo vai ter um salário maior do que o terceiro. Então isso vai ter diferença, né? Se eu chamar a mulher, a primeira mulher que eu chamo, ela vai ganhar mais do que ou a primeira pessoa, na verdade, né? A primeira pessoa que eu chamo, ela vai ganhar mais do que a segunda e vai ganhar mais do que a terceira. Então, se eu chamar mulher, homem, mulher,
vai ter uma ordem, né? Essa que vai ganhar, a mulher vai ganhar mais do que o homem, que vai ganhar mais do que a outra mulher. E isso ainda tem diferença, né? Porque essa mulher aqui, ela vai ser uma pessoa, né? Então é a mulher um e a mulher 2. Isso ainda é diferente de escolher a mulher 2 e a mulher um. Então essa ordem é diferente dessa ordem. Então a gente não pode considerar, né? E seria a mesma coisa se eu escolher. Eu vou chamar aqui também de homem um também. Porque eu poderia ter chamado o outro homem, né? Se tivesse mais de um homem no grupo. Então, todas essas combinações são diferentes dentro de um grupo de 10 pessoas. Já quando a gente está falando, olha, só quero selecionar três pessoas que vai fazer a viagem, né? Sei lá, ou vai ganhar a mesma coisa no emprego. Então, quando eu chamo mulher, uma mulher, um homem e a mulher, né? A anotação é a mesma, né? Mesmo que se aqui fosse, se eu chamar a mulher um e aqui a mulher 2, ou se eu chamar a mulher 2 e a mulher um, não vai fazer diferença. Isso aqui só pode contar uma vez. Isso aqui, né, é o mesmo conjunto. Já esse caso aqui é um conjunto diferente, né? Porque existe uma importância de ordem. Quando estão resumindo, se tiver importância de ordem, é arranjo. Se não tiver importância na ordem, combinação. Nesse caso aqui, do nosso exemplo, é combinação, tá? A gente vai fazer um exemplo para poder ficar um pouco mais tranquilo. Beleza. Então, indo para o exemplo, a gente vai fazer esse exercício aqui, ó, esse exemplo aqui, que fala o seguinte: a gente vai fazer sem utilizar a fórmula, a gente vai fazer usando um pouco de lógica primeiro, depois eu vou usar aquelas fórmulas lá. Então, nesse exemplo, está falando o seguinte: sabe-se que a eficiência de uma vacina é de 80%. Um grupo de 3 indivíduos é sorteado dentre a população vacinada e submetida a teste para verificar se a imunização foi efetiva. Defina as probabilidades para as possibilidades de imunização deste grupo. Beleza. Então eu vou sortear de um grupo 3 pessoas e eu quero saber a probabilidade, né, e todas as suas possibilidades de escolher essas 3 pessoas. Então eu vou fazer aqui utilizando o diagrama de árvores, tá bom? E vou fazer as relações lá com aquelas com que a gente já tinha estudado. Bom, então eu tenho uma primeira escolha. Quando eu vou ter a primeira escolha, né, eu tenho a possibilidade de fazer o seguinte: vou colocar aqui mais embaixo, né, eu vou fazer a primeira escolha. Quando eu faço a primeira escolha, vai ser o seguinte, olha, ou essa pessoa está imune, vou chamar de I, vou colocar aqui, ou eu vou chamar de C, lembrando, IC é complementar, então significa o contrário. Bom, então vamos colocar aqui a árvore, né? Eu tenho a primeira escolha. A primeira escolha vai ser, pode ser quando eu te retiro a pessoa, ou ela vai estar imune, ou ela não vai estar imune. E qual é a chance dela estar imune ou não, né? Então eu posso colocar aqui, ó, quando eu faço a primeira escolha, ou ela vai estar imune, e isso tem a chance de quanto, né? Aí a gente viu no exercício que a chance dela estar imune, né? A eficiência da vacina é de 80%. Então tá aqui. Isso tem 0,8% de chance. Então vou colocar aqui
com 0,8. E de não estar imune, é o complementar, 0,2. Beleza. Isso é um ensaio de Bernoulli, né? Eu tenho uma escolha, quando a gente coloca lá na relação de Bernoulli, eu tenho a probabilidade de um evento, aí você define o que é sucesso aqui, né? Sucesso é de ser imune, né? Então você coloca o P igual a 0,2, desculpa, 0,8, que é o sucesso. Aí lá, eu vou lá no slide de Bernoulli para a gente ver. Olha aqui, eu vou ter o P igual a 0,8. Como é que vai ficar a formulazinha? A probabilidade de ocorrer sucesso, né, ou fracasso vai ser 0,8 elevado a x vezes 0,2 elevado a 1 menos x. Para a primeira escolha. Então, para a primeira escolha, eu tenho essa possibilidade. Então, a gente colocou aqui, se x é igual a zero, vai dar 0,2, ou seja, não está imune. Se x é igual a 1, vai dar 0,8. É a probabilidade de estar imune, tá bom? Então, isso aqui é o Bernoulli. Como eu falei, já é mais simples mesmo. Bom, então voltando para o nosso exemplo, tá aqui o ensaio de Bernoulli. Agora eu vou ter o ensaio, né, repetição do ensaio, porque eu tenho que pegar um grupo de 3 pessoas, né? Então eu tenho um grupo de 3 pessoas para fazer essa escolha, tá aqui. Tenho 3 indivíduos para fazer. Então eu posso pegar agora aqui o próximo, né? Eu tenho uma segunda escolha. Se eu posso seguir esse caminho, né? Tem a primeira escolha, eu peguei o que está imune, aí depois eu vou sortear o segundo. O segundo, ele pode estar imune também, né? Então aí eu coloco aqui, se o segundo tiver imune, 0,8, ou ele pode não estar imune, 0,2. E eu também poderia seguir o caminho de baixo. Se eu tivesse escolhido o caminho de baixo, seria aqui, ó, imune, 0,8, ou 0,2, não imune. Beleza, agora eu tenho uma terceira escolha. Então, nessa terceira escolha aqui, posso continuar estando imune, ou não, né? Para cada um deles. Estou só repetindo. Então, pessoal, eu tenho essa árvore aqui, ó. Então, eu tenho essa árvore aqui de construção. Para a primeira escolha, a probabilidade de estar imune ou não. Aí depois eu tenho a segunda escolha, probabilidade de estar imune ou não. Terceira, e assim vai. Então, eu tenho várias possibilidades no ensaio de Bernoulli. A gente vai fazer agora é listar todas essas probabilidades aqui, tá bom? Então vamos pegar todos os conjuntos e colocar aqui em uma tabelinha. Então eu vou colocar aqui, ó, os 3 imunes. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever aqui todos esses caminhos, ó. Imune, imune, imune. Então eu estou seguindo esse caminho aqui. Mas eu poderia ter pegado imune, imune e no terceiro, né? Eu poderia ter feito isso aqui, ó. Eu tenho essa possibilidade, imune, imune. Aí o que eu escrevi aqui, eu vim aqui para cima, ó. Peguei esse caminho. Mas qual era o outro caminho que eu poderia percorrer? Imune, imune e também poderia ter a possibilidade de não ter um imune.
Então eu vou pegar o segundo caminho. Então eu vou listar aqui todos os caminhos possíveis aqui nessa lista aqui, tá bom? Aí eu vou cortar já para quando eu tiver escrito os caminhos aqui. Bom, pessoal, olha só, escrevi todos os caminhos. Como a gente viu aqui, né, a partir do 3, eu termino, né, com ó, 1, 2, 3, 4, opa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 caminhos. Então são todas as nossas possibilidades, tá? Eu vou escrever agora a probabilidade de cada um, tá bom? Qual é a probabilidade de eu seguir o primeiro caminho, o segundo caminho e o terceiro caminho? Então, olha só, para o primeiro caminho, então é a probabilidade de eu ter um imunizado, o segundo imunizado e o terceiro imunizado. Então eu estou seguindo esse caminho aqui, o 1, 2 e esse 3 aqui. Bom, eu tenho a probabilidade do primeiro estar imunizado. Eu quero agora a probabilidade do segundo. A gente já viu que como são eventos independentes, ou seja, a segunda pessoa está imunizado não depende da primeira, a gente já viu lá que a probabilidade, nesse caso, né, probabilidade então, do primeiro, né, está imunizado, e do segundo, vou colocar a anotação embaixo, vou colocar a anotação geral, né, a probabilidade de A e B ocorrer. Como A e B são eventos independentes, é a probabilidade de A vezes a probabilidade de B. Mesma coisa se eu tivesse C, né? Então seria a multiplicação das probabilidades. Então eu tenho aqui 0,8 vezes 0,8 vezes 0,8. Para o segundo, probabilidade de estar imune, imune e não imune. 0,8 vezes o segundo, 0,8. Agora o terceiro, 0,2. E assim vai. Então, pessoal, dando continuidade, aqui a gente tá com as probabilidades, então, de cada caminho. Então, tá todas descritas aí. E a gente vai montar, então, o experimento, né? Lembrando do exercício, a gente quer fazer definir as probabilidades para as possibilidades de imunização desse grupo, né? Um grupo de 3 pessoas. Então, a gente vai colocar as possibilidades. Eu vou fazer o seguinte, eu vou definir como zero os 3, né, não imunes, né? 0 imunes, 1 imune, 2 imune e 3. Vou colocar aqui agora é, a tabelinha, né? Vou fazer a tabelinha aqui de probabilidade. Então eu vou colocar aqui nossa variável. Então eu posso ter nenhum imune, eu posso ter um imune, 2 ou 3. Bom, então vamos olhar lá. Nenhum imune. Então, olhando aqui na nossa tabela, nenhum imune é esse caso aqui, ó. Nenhum imune. Então é um doente, outro doente. Então 0,2, 0,2, 0,2. Em vez de colocar 0,008, eu vou colocar o seguinte, ó. Vou colocar assim, ó. 0,2 ao cubo, tá? Agora um imune. Então para um imune, a gente vai ter esse caso aqui. Esse caso
Um imune. Só tem... Opa, aqui tem dois imunes. Um imune é esse aqui, ó. A probabilidade de um imune e dois não. Um imune e dois não. Um imune e dois não. Então a gente vai ter 0,80208, 020802, 020208. Reparem que são todas as possibilidades de combinação, né? Então a gente vai ter aqui nesse caso 0,8 ou 0,2 elevado ao quadrado vezes 0,8. 2, um imune e dois não. Vamos lá para o outro caso. Agora, dois imunes. Dois imunes, está aqui, ó. Dois imunes. Dois imunes. Dois imunes. Então eu tenho aqui 080802, 080802, 080802. Vou colocar. E por fim, os três imunes, que é esse caso aqui. Que é o 08. Só um detalhe, tá, gente? Que eu esqueci aqui. Olha só, eu tenho quantos vermelhos? Um, dois, três vermelhos, né? Então aqui, ó, neste caso aqui, é três vezes isso. Então vamos colocar aqui três vezes isso. E vai ser o análogo para o lado de cá. Então eu esqueci de colocar por 3 ali. Três vezes 0,2 vezes ao quadrado vezes 0,8. Opa, 0,8. E no lado de cá, 3 vezes 0,2 vezes 0,8 ao quadrado. Então, beleza, está aqui nosso experimento, tá bom? E assim a gente consegue a probabilidade. Ah, se eu pergunto para você, qual a probabilidade de não ter nenhum imune? 0,2 ao cubo. Qual é a probabilidade de ter apenas um imune quando você pega esse grupo? Então você tem que fazer essa conta, né? A probabilidade é essa, né? Apenas um imune, né? É só esse primeiro vermelho, ou pode ser esse segundo vermelho, ou pode ser o terceiro vermelho. Então, nesse caso, né, como é eventos independentes, a probabilidade da soma, ela basta você somar as probabilidades, né? Então a gente tem aqui a soma das probabilidades das três possibilidades, né? E a gente tem esse caso aqui, tá bom? Então assim a gente termina o exercício. Fazendo analogia agora com o binômio de Newton, né? Como é que ficaria isso lá no binômio de Newton? Né? Vamos voltar lá no binômio de Newton. Então tá aqui o binômio de Newton. Como é que vai ficar então? Olha só, vamos definir esses valores aqui para a gente poder calcular por essa fórmula. Então eu vou pegar aqui P, a probabilidade de sucesso. Então, sucesso 0,8, que é imune. Então eu estou chamando isso de probabilidade de sucesso. Então eu tenho aqui esse caso, ó. A probabilidade de ocorrer o evento K é igual a
NK P 0,8 elevado a K vezes 1 menos P. Então, 0, vezes 0,2 elevado a N menos K. Então, vamos analisar agora quem é o N. Né? O nosso N, vou até colocar aqui de uma vez, né? O nosso N é o número de ensaios, né? Então a gente tem aqui 3 pessoas retiradas. N, um grupo de 3 pessoas. Então, a nossa fórmula vai depender. A probabilidade de x igual a k igual combinação de 3 tomado de k vezes 0,8 k vezes 0,2 3 menos k. Olha só, então quando eu pergunto, né, colocando lá as possibilidades, 0 imune, 1 imune, 2 imune e 3 imune, ou imunes, né? Como é que a gente ficaria olhando para esse conjunto segundo a definição, né? 0, né, é ter fracasso, né? Então é aqui o K igual a 0. 2, 2 sucessos aqui, né? Joga aqui. Então vamos calcular aqui o 2. A probabilidade da gente ter 2 imunes. Qual é a probabilidade da gente ter 2 imunes? É a combinação de 3 tomado de 2 vezes, vezes 0,8 elevado a 2, vezes 0,2 elevado a 1, que é 3 menos 2. Vou até colocar aqui. Desculpa, 3 menos 2. Tá aqui. Como é que a gente calcula o 3, 2 a 2? É igual a 3 fatorial dividido por 2 fatorial, 3 menos 2 fatorial. 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1. 2 fatorial, 2 vezes 1. Vezes 3 menos 2, 1 fatorial, que é o próprio 1. Então, fazendo essa conta aqui, sobra 3. Ou seja, a probabilidade de ter 2 imunes é igual a 3 vezes 0,8 ao quadrado vezes 0,2. Reparem que esse é exatamente o valor que aparece aqui. 3 vezes 0,2 vezes 0,8 ao quadrado. Então, é exatamente o valor que aparece para a gente. Tá bom? Tá aqui, ó. Tá aqui. Então, olha só, aqui ficou muito mais rápido a gente fazer essa conta. Eu preciso apenas de uma boa definição. Imagina se fosse as combinações de 10 pessoas em 100, né? Lá no. Quero saber a probabilidade tirando 10 pessoas, dessas 10 pessoas estarem imunes, dessas 100 pessoas estarem imunes. Como é que a gente ia fazer aquela árvore, né? E fazer todas as análises, né? Na verdade, esse cara aqui, ó, ele faz aquela análise da árvore para a gente. Então, essa é a importância das combinações, né? A análise combinatória é importante aqui porque ele faz a combinação da árvore para a gente. Toda aquele contagem de caminhos que a gente tem, né? Essa contagem de caminhos que a gente tem,
né? A gente tem essas contagens de caminhos e depois ele verifica que tem caminhos que têm a mesma probabilidade. Ele faz a análise da quantidade de caminhos e ainda considera os caminhos que são da mesma probabilidade. Porque como a ordem não importa, né? Ele ainda separa, ele retira as vezes que a gente repete, tá? Agrupando, né? Esse azul e esse azul. Então aquela simples fórmula faz toda essa análise para a gente, todo esse agrupamento, tá? Então é muito importante, beleza? Vou fazer mais um exemplo, vou fazer mais um exercício e a gente é, faz outros comentários para terminar. Bom, então aqui um exercício para a gente fazer, que é o seguinte: por engano, três peças defeituosas foram misturadas com boas, formando um lote com 12 peças. No total, escolhendo ao acaso quatro dessas peças, determine a probabilidade de você retirar duas defeituosas. Bom, então beleza. Então eu tenho três peças defeituosas misturadas com boas, formando a 12 peças no total. Então a primeira coisa que eu tenho que saber é qual a probabilidade, né, de sucesso para um caso, né? Pensa lá no Bernoulli, né? O que é o sucesso para a gente, né, nesse caso? Bom, então aqui, olha, a gente vai definir essas probabilidades. Então eu vou chamar aqui sucesso é, retirar peça boa. É peça mesmo que ele chama? Isso. Fracasso, peça defeituosa. Bom, então a gente precisa determinar quem é o P. Então eu tenho três peças defeituosas em 12. Então, três defeituosas em 12. Logo, a probabilidade de retirar uma peça defeituosa, eu vou colocar boa, né? Peça boa é P igual ao contrário de 3, né? Então, se eu tenho 3 defeituosas, eu tenho 9 boas. 9 em 12, que é a mesma coisa de 3 em 4. Ou 0,3 em 4, ou 0,75. Esse é o meu P. Então, nesse caso, né, eu sei também quem é o 1 menos P. A probabilidade de peça defeituosa é de 25%. Bom, nós teremos aqui, ó, 4 retiradas. Então, a gente retirou 4. Então, para um total de 4, para n igual a 4, temos, olha a formulação, probabilidade de x e k vai ser a combinação 4k vezes sucesso, né?
que é 0,75. 0,75 elevado a K vezes 0,25 elevado a N menos K. Aí o N eu já sei quem que é o 4 menos K. Então tá montado o nosso binômio, né? O nosso K ele pode ser 0, aí eu tenho que ver qual foi o meu texto, né? Sucesso é retirar a peça boa. Beleza. Então coloca aqui, ó, 0 peças boas. Uma peça boa. Duas peças boas. Três peças boas. Quatro peças boas. Então, cuidado, tá, gente, com a pergunta. Você tem que seguir a mesma ordem quando você vai escrever ali. Então, eu tenho que verificar o que eu estou colocando aqui como sucesso, tá? Então, aqui, ó. Sucesso é retirar a peça boa. Então, quando eu tenho que fazer a leitura aqui embaixo, eu tenho que ler aqui, ó, que é a probabilidade de peça boa, tá? Eu tenho que escrever exatamente igual, né, o que eu estou colocando na definição. Então, é 0 peças boas. E aí vai ter essa parte de português aí também, de interpretação, né? E cuidado, atenção para escrever essas coisas, porque confunde, né? Aí a pergunta é, olha só como é que a pergunta é interessante, olha. Se eu tivesse, eu deveria ter colocado aqui uma peça defeituosa, né? Para ficar mais claro. Na verdade, eu vou fazer isso, tá? Aqui vai ser interessante eu colocar aqui uma peça defeituosa no lugar de duas. Que aí vocês vão entender a minha preocupação com o texto. Uma peça defeituosa. Olha só, se eu chegar aqui e jogar K igual a 1 e calcular, eu não vou estar calculando a probabilidade de uma peça defeituosa, não. Porque o meu texto ele foi construído como sucesso sendo peças boas. Então, quando eu jogo K igual a 1, eu estou calculando a probabilidade de eu ter uma peça boa e não uma peça defeituosa, tá bom? Então, cuidado com esse K. A gente tem que tomar esse cuidado com o português. Na hora da leitura tem que fazer sentido. Então, eu tenho que colocar aqui, ó. Se eu quero uma peça boa, é a mesma coisa, né? Desculpa, se eu quero calcular a probabilidade de uma peça defeituosa, então eu tenho que calcular, na verdade, é a probabilidade de três peças boas, né? Uma defeituosa, a probabilidade de uma defeituosa é igual à probabilidade de três peças boas. Porque se eu tenho três boas, é porque eu tenho uma defeituosa. Então aqui, olha, é o complementar do evento, tá bom? Então, cuidado com isso. Então a gente tem que calcular, né, na letra A, a gente tem que calcular a probabilidade de ter três peças boas. Aí vai ficar combinação de 4, 3 a 3, vezes 0,75 elevado a 3, vezes 0,25 elevado a 1, jogando na fórmula. Então, a combinação de 4, 3 a 3 é 4, né? Vai ficar 4 vezes isso aqui. Eu não vou fazer essa conta não, tá? Só vou deixar aqui indicado, porque aí essa parte é tranquila, né? Beleza, então a letra B agora. Letra B, ele está perguntando o seguinte:
pelo menos duas defeituosas. Pelo menos duas defeituosas, então quer dizer que pode ter duas ou três ou quatro defeituosas. Então, cuidado. Então, pelo menos duas. Pelo menos duas defeituosas. Então, a gente vai ter assim, o que que significa? Pode ser duas, três ou quatro defeituosas, né? Pode ser isso então, se for pelo menos duas. Trocando para peça boa. Duas defeituosas é a mesma coisa que ter duas boas. Então a gente pode ter assim, ó. Ou isso aqui equivale a ter duas boas, uma boa ou zero boas. O complementar, ó. Complementar de 2 tomado com 4, 2, 1, 0. Então eu tenho que fazer essa conta. Então quando eu for calcular essa probabilidade, né, na verdade eu vou calcular a probabilidade de zero mais a probabilidade de um mais a probabilidade de 2. Porque pode ser duas, pode ser uma ou pode ser zero. Né? Em outras palavras, duas defeituosas, três defeituosas, quatro defeituosas. Então vai ficar assim. Né? Isso vai ser igual combinação de 4 tomado com zero, 0,8 elevado a zero vezes 0,2 elevado a 4. Tudo defeituoso. Mais 4, 1, 0,8 elevado a 1 vezes 0,2 elevado a 3, mais 4, 2, 0,8 elevado a 2 vezes 0,2 elevado a 2. Tá? Não vou fazer essa conta não, vou deixar para vocês, né? As formulinhas desse 4 fatorial. Isso aqui vai ser 1, né? Isso aqui vai ser 4. Vai ser 4, 4 menos 3. Isso. Né? Então, enfim, vocês conferem aí. Vamos ver mais qual exercício que tem. Qual é a outra letra? Que vai ser bem similar. No máximo, uma defeituosa. Então, só pode ter uma defeituosa. No máximo, uma defeituosa. Então, no máximo, uma defeituosa. Então, isso quer dizer o quê? Para ter para ter no máximo, né? Máximo. Para ter no máximo uma defeituosa, a gente vai ter que ter ou todas boas, né? Se eu tiver 4 boas, ou 3 boas. Se eu tiver 4 boas, quer dizer que eu não tenho nenhuma defeituosa. Beleza, ele está falando no máximo uma defeituosa. Se eu tiver 3 boas, eu vou ter uma defeituosa. Então, tá aqui. Essa é a probabilidade que eu tenho que calcular. Também eu vou deixar para vocês. E a outra era, no mínimo, uma boa. Quando ele fala no mínimo uma boa, quer dizer isso aqui, ó. No mínimo uma boa.
pode ter duas boas. Opa, pode ter uma boa, mais duas boas, mais três boas, ou pode ter quatro boas. No mínimo uma tá boa. Posso ter mais, tá aqui, tá? Uma dica, olha só, essa conta é quatro contas, né? Tem jeito da gente calcular isso, né? E a gente descobrir, né, um jeito mais fácil de calcular, né? Usando a matemática e também o português. Se a gente reparar, se a gente calcular a probabilidade de todas as possibilidades, né? Se eu calculasse a probabilidade de todas as possibilidades, quais são as possibilidades? Zero, um, 2, 3, 4, 5. Quando eu calculo a probabilidade de todas elas, né? De todas as possibilidades aqui, ó, e vou somando, né? Calculo a probabilidade dessa, mais a probabilidade dessa, mais a probabilidade dessa, e assim vai. Quanto que tem que dar, né? Quando eu faço isso, eu estou calculando todas as possibilidades, né? Eu seria perguntar para vocês, né? Dentre todas as possibilidades, qual é a chance de dar uma delas? 100%, porque aqui está todas as possibilidades. Então, isso aqui é 100%. Todas as possibilidades. Então, ao invés de fazer essa conta aqui, probabilidade 1, 2, 3, 4, é melhor eu calcular a probabilidade. É melhor eu calcular a probabilidade de x igual a zero. Isso é, probabilidade x igual a zero é 4, 0, 0,8, 0, 0,2, 4. Isso é igual a combinação de 4, 0 a 0 é 1, 0,8 é 1, vai ficar 0,2 elevado a 4. O que eu calculei aqui? Qual é a probabilidade de nenhuma ser boa? Qual é a probabilidade de nenhuma ser boa? Agora, se retira agora, vamos pensar no português, né, também. Se a probabilidade de nenhuma ser boa é essa, o que é contrário à probabilidade de nenhuma ser boa? Né? O contrário disso é a probabilidade de uma, ou duas, ou três, ou quatro, ou cinco ser boas, né? Que é o caso anterior. Então a gente consegue calcular aquela probabilidade, geralmente a gente escreve assim, ó, a probabilidade, né, de x igual a zero, né? Então nesse caso, qual é a probabilidade de pelo menos uma ser boa? Olha só, maior ou igual quer dizer que pode ser 1, 2, 3, 4, 5. Isso na verdade é 100% menos a probabilidade de x igual a zero. Ou seja, 1 menos 0,2 elevado a 4. Tá? Então, a probabilidade de x ser maior ou igual que 1, eu posso tomar o complementar. Beleza? Então, fiquem atentos para isso, tá bom? Então, a gente sempre pode usar o complementar. Então, se você calcula um x maior ou igual a alguma coisa, ou x menor ou igual a alguma coisa, verifica se usar o complementar não é mais fácil, tá? Porque isso ajuda bastante na facilidade dos cálculos, tá bom? E atento aí para a leitura. Leitura, nesse caso, é bem importante, né? Pelo menos, ao menos, no máximo, no mínimo, são palavras-chave para interpretar esse texto, tá bom? Eu vou deixar uma lista de exercício, vai ser um prazo de entrega
de uma semana, vou colocar ela no máximo até segunda-feira. Atenção, né? A lista eu vou diminuir ela para ficar mais fácil, para ficar mais rápido. Ela estava com 5 exercícios, eu vou colocar 2 exercícios, tá bom? Que aí vocês têm menos tempo, né? Aí eu vou colocar menos exercício. Para terminar, mais 5 minutinhos para terminar, vou só comentar que existem outros modelos, né, de probabilidade, é, de probabilidade discreta, né? Então a gente tem outros modelos, né? Vou colocar aqui e mostrar só dois, que também é bem conhecidos, que é o modelo geométrico, né? O modelo geométrico ele parece muito com o modelo de Bernoulli, né? A gente tem uma probabilidade P entre 0 e 1, só que a gente não tem só a possibilidade, né, 0 ou 1, né? A gente ter fracasso ou sucesso, né? A gente pode ter outras condições. Basicamente, o modelo geométrico, né, como aqui é uma exponencial, é aquele que próximo do zero, dependendo do valor de p, né, tende a ter uma performance melhor. Pode ser o contrário também, próximo do zero, uma performance pior. Então, ele é muito parecido com o modelo de Bernoulli, só que não se reduz a fracasso e sucesso. Existem outras opções além de fracasso ou sucesso. A gente tem um modelo de Poisson que ele pega uma constante lambda, né? Lambda elevado a k vezes e elevado a menos lambda. E nesse modelo a gente também tem uma característica exponencial, tá? E ele é utilizado para algumas coisas relacionadas por exemplo, radiação, né, crescimento biológico, tem algumas coisas que seguem o modelo probabilístico de Poisson. Existem vários outros, tá? Modelos hipergeométricos e assim vai. Mas dois dos principais, né, é o que a gente viu, né, bem utilizado na literatura. Então, um grande abraço a todos aí.